Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Nós vamos aqui dar início agora ao estudo do calor latente, tá? Antes eu vou fazer só um breve resumo aqui sobre calor sensível, tá? Que é o que a gente estava estudando anteriormente, para que a gente dê prosseguimento no estudo do calor latente, ok? Bora lá. No calor sensível, tá? A gente disse que um corpo recebeu ou perdeu o calor sensível, tá? Sempre que há variação da temperatura dele, ou seja, se um corpo tem variação em sua temperatura, nós podemos garantir que ele perdeu ou recebeu calor sensível, tá? Se ele tiver diminuído a temperatura, ele cedeu calor sensível. Se ele tiver recebido, aliás, aumentado a temperatura, é porque ele recebeu calor sensível, tá? Então, para calor sensível sempre há variação de temperatura, tá? Sempre ligue isso, ó. Se um corpo tem variação de temperatura, perdeu ou ganhou calor sensível. Agora, no calor sensível, tá? A gente não trabalha com a mudança de estado físico, ou seja, para um corpo perder ou receber somente calor sensível, ele não pode estar variando o estado físico dele. Se ele é sólido, tem que continuar sólido. Se é líquido, tem que continuar líquido, tá? Ou se é gasoso, continua gasoso. Tá bem? Ou seja, no calor sensível, não há mudança de estado físico. Ou seja, ele não vai passar de um estado físico para outro, tá? A fórmula de calcular o calor sensível é essa, né? A quantidade de calor sensível, tá? Vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Essa aqui é a fórmula para calcular o calor sensível. Agora vamos para o calor latente, tá? No calor latente, a gente vai ter o seguinte, ó. Para um corpo receber ou perder somente calor latente, ele não pode ter variação de temperatura. Ou seja, durante o processo de receber ou perder calor latente, o corpo não sofre variação de temperatura, tá? Só que há sempre a mudança de estado físico, ou seja, um corpo está recebendo ou perdendo calor latente, ele tem que estar mudando de estado físico, ou seja, ele tem que estar indo lá do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou ao contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Sempre vai estar mudando de estado físico. Por exemplo, o que é um exemplo aqui de um corpo perdendo calor latente? O gelo derretendo, tá? Quando você coloca lá uma pedra de gelo no estado, logicamente está a água no estado sólido, né? Então, quando ela começa a derreter, ela vai mudando de estado físico e vai ficando líquido, né? Então, nesse processo que eu estou mudando o estado físico do corpo, ele não vai estar variando sua temperatura, tá? Sempre que um corpo vai estar mudando de estado físico, ele não varia sua temperatura. Só que ele vai ter que receber calor ou perder calor para mudar seu estado físico. E para onde é que vai todo esse calor? Vai para um rearranjo molecular, tá? Quando a água passa do estado sólido para o líquido, ela tem que sofrer um rearranjo molecular, perdendo energia, tá? Quando vai do sólido para o líquido, perde energia, mas a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, tá? Por enquanto, vamos só focar aqui no que acontece. Quando um corpo recebe somente calor latente ou perde somente calor latente, ele não varia sua temperatura, mas ele muda o seu estado físico, tá? E como é que eu calculo o calor latente? A quantidade de calor latente, ela vai ser sempre dada pelo produto da massa vezes o coeficiente de calor latente do corpo, tá? Que às vezes é chamado também somente de calor latente, que é esse L, tá? Então, para eu calcular o calor latente que um corpo precisa para variar todo o seu, para mudar todo o seu corpo de estado físico, tá? Por exemplo, se eu tenho lá um cubo de gelo, tá? Para um cubo de gelo derreter completamente, eu vou precisar de uma quantidade de calor que vai ser igual a massa dele vezes o seu coeficiente de calor latente, tá? Grave o seguinte, ó. No calor latente não há variação de temperatura, tá? Mas há mudança de estado físico. Já no calor sensível, há variação de temperatura e não há, tá? Mudança de estado físico, tá? Essa é a grande diferença entre calor sensível e calor latente. Eles são totalmente coisas opostas, tá? Mas é possível um corpo receber calor sensível e calor latente? Claro que é. Se eu coloco uma pedra de gelo, por exemplo, para derreter, tá? Quando ela derreter toda aquela quantidade de massa que ela tinha em formato sólido e ficar lá no formato líquido da água, a partir dali, quando ela passou por todo o seu processo de derretimento, ela vai começar a mudar seu estado físico, ou seja, ela pode estar começando a aquecer sua temperatura, tá? Mas durante o processo de derretimento do gelo, tá? Não há variação de temperatura, ou seja, se o gelo estiver lá a 0 graus Celsius, quando ele derreter completamente, ele ainda vai estar a 0 graus Celsius. Ele vai precisar de uma quantidade de energia, que a gente calcula por essa fórmula, só que essa energia vai ser utilizada somente para mudar o rearranjo, fazer um rearranjo molecular na estrutura dele, tá? Ele vai passar do estado sólido para o líquido.